Mercado, Gustavo Meireles Lima. Há 32 anos, o Prêmio Jovem Cientista vem revelando novos talentos e projetos que mudam para melhor a realidade do Brasil. O tema deste ano foi água. Mais de 3.200 estudantes apresentaram suas soluções para a redução do desperdício e a melhoria da qualidade do uso da água no Brasil. E o resultado foi simplesmente espetacular. É fundamental que os nossos estudantes, os nossos jovens, possam olhar para o futuro como seus desafios de pesquisa para as questões fundamentais que afetam a humanidade. E a água é certamente uma delas. Por isso, o tema escolhido foi esse, de certamente grande importância para o nosso país e para todo o planeta. Em disputa, R$700 mil em prêmios. No programa de hoje você vai conhecer melhor a nova geração de cientistas brasileiros e suas ideias geniais. Passado, ao entrar para o ensino médio, Edivan foi estudar numa escola estadual no centro de Moju. O Edivan, ele é um excelente aluno, sempre foi, né, na sala, ele era o mais cobiçado por todos. Assim que, quando a gente ia apresentar trabalho na sala, tinha umas meninas, elas sempre gostavam de estar no grupo dele porque ele sempre arrasava na apresentação. Ele sempre foi um excelente aluno? Um excelente aluno. Com essa conversa dele, um pouco sedutor. Não dá pra negar que ele é um moreno charmoso. Numa das salas funciona um clube de ciência. E entre livros e conversas com o professor Valdemar, surgiu a ideia de criar um filtro vegetal para o tratamento de água. O ponto de partida para descobrir a matéria-prima do filtro veio de um hábito familiar. É porque é muito comum, sobretudo assim nas comunidades do interior, em comunidades ribeirinhas, né, utilizarem o caroço do açaí, né, para afugentar os insetos, os mosquitos, né, a partir da queima, né, a partir da carbonização. Então, aí veio aquela ideia assim do professor, né, em conjunto, socialização, tudo. Por que eu não poderia utilizar, quem sabe, o caroço do açaí, essa matéria-prima, né, para tratamento de água, como carvão ativado? Ao mesmo tempo que estudava uma forma de transformar o caroço do açaí em carvão, Edivan fez uma pesquisa de campo nos bairros de Moju. O estudante constatou que 40% dos moradores costumam beber a água diretamente da rede de abastecimento, sem nenhum tipo de filtragem. Eu percebi, né, nas comunidades nas quais foram aplicados os formulários, que a maioria da população ela não realiza nenhum tipo de tratamento na água que consome. Né? E, sobretudo, essa população, né, ela já teve algum caso de doença de veiculação hídrica na família. E devemos enfatizar o seguinte, que aqui no município, assim como em outras cidades, né, da Amazônia, sobretudo, não existe um sistema de tratamento de água. Existe um sistema de captação e distribuição de água. Ou então um tratamento muito primário. Muito primário, né? A correção do pH, né? A aplicação de um bactericida, que é o cloro. Com o apoio do professor Valdemar, Edivan estudou as propriedades do caroço do açaí. Os dois concluíram que o resíduo do fruto possui substâncias que, se manipuladas quimicamente, poderiam ser capazes de purificar a água. O caroço de açaí, ele é ideal para que se faça, né, produzir o carvão, né, porque ele tem grande quantidade de carbono, quase 99% da matéria dele é carbonácea. Né, então, é justamente uma das características para se produzir o carvão. A matéria-prima para o projeto do Edivan vem de locais como esse aqui, os pontos de venda de açaí, mais conhecidos aqui na região de Moju como vitaminosas, por causa dos enormes benefícios do fruto para a nossa saúde. Aqui, o açaí é despejado na máquina, que faz a extração da polpa. Depois desse processo, os caroços são descartados e vão servir aí para o Edivan fazer o experimento científico. Vai aproveitar esse caroço.
O local onde o Edivan costuma fazer a coleta dos caroços de açaí acabou nos revelando um problema ambiental aqui na cidade de Moju. Isso porque, infelizmente, a maioria dos vendedores de açaí despeja os resíduos irregularmente em terrenos baldios como esse aqui. Edivan, isso também te chamou a atenção, né, para esse problema grave aqui na cidade? Na verdade, infelizmente, né, é uma prática muito comum, né, onde vê o destino que se dá ao caroço de açaí. E é justamente esse destino que a gente vê que acontece no dia a dia, né? E assim, o bom de tudo é que a minha pesquisa vem ser uma proposta, né, para reaproveitamento desse resíduo, né? O que pode agregar valor, né, ao resíduo e o que pode ajudar em muito, né, a cidade, a população e o meio ambiente. Depois de muito estudo, muita pesquisa lá no Clube de Ciências de Moju, o Edivan precisava de um espaço maior para executar o seu projeto. Por isso ele veio aqui para o Clube de Ciências de Abaetetuba, que é a cidade vizinha, e que inclusive o clube está completando 25 anos. Ele é mantido com muita dedicação pelos professores e voluntários aqui da cidade de Abaetetuba. Nós vamos entrar agora neste laboratório para conhecer todo o processo de produção do carvão feito a partir dos caroços de açaí. Edivan, qual é a primeira etapa? É justamente, né, o processo de lavagem, de onde o material vai ser coletado, né, passa pelo processo de lavagem, né, que é justamente para retirada do excesso de alguma impureza. Depois, o material lavado, ele vai ser colocado em contato com a solução ativante. Sim, deixa descansando aí por 5 horas. Deixa descansando por 5 horas. Depois das 5 horas, qual é a próxima etapa? É justamente o processo de secagem, né? Porque ele sai úmido, né, da solução, então ele vai ser levado à estufa, né, para justamente acontecer o processo de desidratação. E aí fica durante quanto tempo aí na estufa? Durante 3 horas. A próxima etapa é a única realizada fora do laboratório e no calorão. Nós estamos aqui na comunidade onde mora o Edivan, nos fundos de uma panificadora. O Edivan usa esse forno de barro para que os caroços sejam carbonizados. O processo de carbonização exige uma temperatura acima de 300 graus, né? Esse forno, né, calcula-se que tem uma temperatura de 400 graus, né? Onde a amostra do caroço da açaí é coletada, né, e colocada aqui dentro, bem próxima, né, das chamas. Bem próxima das chamas, né, bem no centro, possamos dizer, do forno. E esses caroços têm que ficar aí por quanto tempo, mais ou menos? Por 6 horas, né, por 6 horas. E possamos dizer que o carvão do caroço de açaí já está pronto, né. Voltamos ao laboratório e agora, Edivan, qual é a próxima fase? É justamente o processo de pulverização em liquidificador, né? E eu querendo tomar um suco de açaí aqui, mas a gente está batendo um açaí carbonizado, né? No liquidificador, né? Pois é, né? Já temos já um carvão já um carvão bem triturado, né? Nesse momento já é o preenchimento, né? Preenchimento da vela com o carvão ativado. O próximo passo foi testar o projeto. Um laboratório na Grande Belém revelou a ótima notícia. O filtro vegetal conseguiu purificar a água a ponto de torná-la potável, nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. E como é que foi receber essa notícia? Como vocês receberam a comprovação do laboratório de que a água é potável quando sai desse filtro? Foi muito satisfatório para a nossa pesquisa, né? Porque a gente já tínhamos participando de 2 feiras, levando a proposta, mas sem análise, né? É uma realização, na verdade, né? O projeto do carvão, feito com o caroço do açaí, foi o vencedor do Prêmio Jovem Cientista, na categoria Ensino Médio. Eu recebi isso assim com muita alegria, né? Porque assim, tudo aquilo que eu sonhei, eu estou vivendo agora. Está se realizando, né, agora, né, com esse prêmio. Ainda é jovem, tem muito mais ainda que realizar, né? Sim, possamos dizer isso só, acho que o primeiro passo de uma grande caminhada.
Leôncio mora há 4 anos e meio em Mossoró, região oeste do Rio Grande do Norte. Veio para estudar agronomia na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA. Ele é o único de 3 filhos que chegou à universidade. Os pais são agricultores e moram na zona rural de São Gonçalo do Amarante, a cerca de 300 quilômetros de Mossoró. Meu pai é agricultor, meu ensino médio eu cursei numa escola agrícola, então isso me fez criar mais vontade de estudar na parte agropecuária, a agronomia em si mesmo. Leôncio passou no vestibular aos 19 anos. Mesmo enfrentando algumas dificuldades financeiras durante o curso, ele disse que nunca pensou em desistir. Devido à distância, só visita a família nas férias ou quando tem feriado prolongado. E foi a dedicação ao estudo e à pesquisa científica que levou Leôncio a ganhar o primeiro lugar no Prêmio Jovem Cientista, na categoria Ensino Superior. A proposta do projeto é utilizar uma mistura de águas salinas como alternativa para irrigar e produzir forragem no semiárido nordestino. Durante as constantes secas no semiárido potiguar, falta pasto para alimentar os rebanhos de caprinos e bovinos. Muitos produtores precisam comprar ração para manter os animais vivos. E quem não tem condições de arcar com essa despesa precisa se desfazer dos bichos, sendo que a solução pode estar a poucos metros do solo. Foi o que provou a pesquisa de Leôncio. No aquífero Jandaíra, uma das maiores reservas de água subterrânea entre os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, é possível encontrar água a poucos metros de profundidade, mas ela é bastante salobra na época de estiagem e, por isso, pouco utilizada na irrigação. Mas é só misturar lá um pouco de água doce e é possível cultivar milho e sorgo mesmo com elevado grau de salinidade. Através do aparelho conditivímetro, a gente mede a salinidade, faz o cálculo e a partir desse cálculo a gente sabe o volume de quanto eu vou utilizar de água salina e quanto eu vou utilizar de água de abastecimento. Aí eu determino o volume inicial e volume final, após eu posso aplicar na cultura. A pesquisa foi realizada por cerca de 2 anos, primeiro dentro da universidade. Em estufas, o milho e o sorgo foram testados em solos arenosos e argilosos com diferentes graus de salinidade. A irrigação sempre é feita por gotejamento porque proporciona economia de água e para que os sais não queimem as folhas da planta. Depois, o milho e o sorgo foram plantados sob condições naturais no campo. Para finalizar, as plantas passaram por um processo de perda da umidade para medir a quantidade de nutrientes. O mais importante da pesquisa é que ela saia daqui de dentro do laboratório e modifique o dia a dia das pessoas lá fora. Leôncio pegou um problema, a escassez de água de boa qualidade na região, analisou e encontrou uma solução capaz de garantir a sobrevivência de homem e animal no campo, mesmo em época de forte estiagem. Após a gente pegar o material seco e moer, a gente leva para o laboratório para determinar o teor de nitrogênio. E após esse teor de nitrogênio, a gente converte para proteína com um fator de 6,25 e a gente tem o teor de proteína na planta. Foi o que a gente diagnosticou que com o nível salino não alterava essa proteína. Essa é uma das vantagens. Com certeza uma e talvez um ponto muito forte, que é fornecer a forragem de boa qualidade para os animais. Leôncio já planeja o mestrado quando terminar o curso. O prêmio de jovem cientista foi uma motivação a mais para ele, que quer dar passos maiores na ciência. Está sendo maravilhoso esse prêmio, minha família está super feliz. Eu acredito que ainda o cientista, mais ou menos, mas eu quero continuar na pesquisa sim. Talvez futuramente sim, esse título de cientista. Nas últimas semanas, não se fala em outro assunto na Universidade Federal de Itajubá. O engenheiro Gustavo Meirelles Lima é elogiado o tempo todo pelos colegas. E até uma faixa em homenagem a ele foi colocada em frente ao prédio da engenharia. Gustavo, como que você teve a ideia de inscrever o seu projeto no prêmio? Na verdade, um amigo meu, o Renato, ele viu um cartaz na faculdade. E aí ele veio me falar, tem um prêmio aí, o Jovem Cientista, que o tema desse ano é água. Vê lá o que você
pode mandar, né? E aí eu entrei no site, né, vi que tinha um tema que era bem compatível com a minha dissertação sobre geração de energia. E aí eu, como engenheiro hídrico, eu me senti na obrigação de mandar um trabalho, né? Gustavo se formou em engenharia hídrica em 2010. Em seguida, começou a se dedicar ao doutorado em engenharia mecânica. Foi o professor e orientador Augusto Nelson Carvalho Viana quem influenciou na escolha do tema, microgeração em sistemas de abastecimento de água. Eu já vi que ele tinha bastante potencial, ainda aluno, e como aluno, e incentivei ele a fazer a pós-graduação, mas já era uma tendência dele também, e aproveitei, passei esse tema na área de saneamento, na área de abastecimento de água, e ele desenvolveu na melhor maneira possível e chegou a esse prêmio maravilhoso que a gente está muito feliz com isso. Na verdade, eu desenvolvi a metodologia para conhecer o potencial nos sistemas de abastecimento de água. Então a gente elaborou uma metodologia que em qualquer sistema a gente consegue identificar o potencial, o local, e ver qual que é a potência que pode ser gerada, e aí verificar se é viável ou não. Essa daqui é uma microcentral hidrelétrica que fica numa fazenda a cerca de 40 quilômetros da universidade. Foi nesse ambiente que o Gustavo colocou o projeto dele em prática. E é claro, é impossível não conseguir ter criatividade, criar, desenvolver um trabalho tão importante onde a natureza realmente é privilegiada. Foi aqui que você conseguiu deixar o trabalho fluir, né, Gustavo? Isso aqui é uma vantagem que a gente lá da universidade tem, que é um laboratório natural, tem estrutura toda completa aqui e é uma motivação para a gente trabalhar aqui, né? A fazenda fica no município de Delfim Moreira, na Serra da Mantiqueira. A parceria entre a universidade e a propriedade é antiga. É aqui que, desde a década de 1980, o professor dá aulas práticas sobre microcentrais de geração de energia. A água da cachoeira é desviada para este canal e chega até a casa de máquinas por estes tubos, conhecidos como conduto forçado. Bom, a água chega por essa tubulação e aciona a bomba que funciona como turbina. Aqui está o sentido de rotação dela original, mas quando ela funciona como turbina, ela gira em sentido contrário. Então a água passa pelo rotor e aqui pelo tubo de sucção ela volta para o rio, retornando ao caminho original. Quando o rotor é acionado, ele gira, acionando o eixo, tá? E esse eixo vai acionar um motor que vai funcionar como gerador, produzindo a energia elétrica que é utilizada na fazenda. Foi observando esse cenário que professor e aluno identificaram características parecidas entre a microcentral de geração de energia e uma estação de tratamento de água. Toda essa estrutura já existe num sistema de abastecimento de água. E isso reduz muito o custo da implantação da microcentral, principalmente por conta do conduto forçado, que é uma das partes mais caras da microcentral. Em muitas estações de tratamento de água, o gasto com energia elétrica é altíssimo, principalmente quando existe a necessidade de captar a água em rios. É o caso dessa estação aqui em Itajubá. 70% da água distribuída aos moradores são captados no rio Sapucaí, que fica a 5 quilômetros de distância daqui e a 70 metros de altura. A água precisa ser bombeada até este ponto mais alto. E isso gera um gasto de energia muito grande. À medida que a cidade for crescendo, a maior parte das captações, haja vista a região que nós estamos da Mantiqueira, por gravidade. Mas a demanda de consumo é tamanha, houve na cidade a gente captar água por recalque, e com isso a gente consome energia até transportar a estação de tratamento. A vantagem de estações de tratamento como esta é a possibilidade de gerar energia tanto na captação como na distribuição de água. Para a gente saber se é viável ou não, a gente tem que levantar os dados. Mas aqui eles têm
a captação por gravidade da Serra dos Toledos. E como essa estação de tratamento ela está num local elevado devido à concepção antiga do projeto, alguns pontos da cidade operam com uma pressão elevada. Então a gente poderia utilizar uma turbina para gerar energia nesses locais. O engenheiro da Copasa, Luiz Cláudio, visitou projetos existentes em estações de tratamento e geração de energia em alguns países e afirma que não encontrou nada tão eficiente como o que Gustavo desenvolveu. Eu acho que é válido, a gente tem que considerar, até porque está na mesma linha, né, de eficiência energética, e a gente precisa investir nisso porque a empresa quer transformar as suas unidades em unidades geradoras de energia. O Brasil vai ter que caminhar nesse sentido para que a gente possa ter uma eficiência energética a melhor possível. A descoberta do jovem cientista também pode trazer benefícios para o consumidor final. O mais importante desse trabalho é que a dificuldade de energia é tamanha e se está isso disponível e se for uma coisa viável, com certeza vai ter uma mudança drástica. Nós aqui na Mantiqueira temos esse potencial por gravidade, mas pelo que nós vimos pelo trabalho, pode ser utilizado também após o tratamento e isso então vai trazer um diferencial muito grande. Todos os países desenvolvidos chegaram lá porque deram devido valor ao conhecimento, à pesquisa e à ciência. Boas escolas e bons professores fazem toda a diferença para se alcançar esse objetivo. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima!